Hello, my students. Aqui é a professora Joslene, então vamos para mais uma aulinha de inglês. Hoje, revisando o verbo to be, um dos verbos mais utilizados da língua inglesa. Ele é usado não só como verbo principal, mas como verbo auxiliar de vários outros verbos. Daí a sua importância. Significa ser e estar em português. Aqui é a sua estrutura. A estrutura do verbo to be, que é o verbo ser e o verbo estar. Então, todos os verbos, eles possuem três formas, que a gente conhecendo essas três formas verbais, nós conseguiremos conjugar os verbos em todos os tempos verbais. Então, é importante que a gente conheça essas três formas verbais para que a gente identifique a estrutura dos verbos em todos os seus tempos verbais. Aqui do verbo to be, o infinitivo é o nome do verbo. Então, o nome dele é be, to be. Esse to indica que o verbo está no infinitivo, ou seja, ele está na sua forma infinitiva, que é a forma que o verbo se apresenta, é o nome do verbo. O simple past, que é a segunda forma do verbo, no caso o verbo to be, é was e were. Ele é um verbo irregular, então ele não possui regras, ele tem suas formas específicas. E o past participle, que é o particípio passado dos verbos, no caso do verbo to be, é been, que também é muito utilizado. Então, tá aí as três formas estruturais do verbo to be. O verbo to be no presente, a conjugação dele é am, is, are. Então, a gente utiliza o verbo com os pronomes na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa do singular e do plural. Aqui nós temos como exemplo, I am at the club. Eu estou no clube. Observem aí que com I, que é a primeira pessoa do singular, nós usamos o am. Esse segundo exemplo. He is my friend. Ele é meu amigo. Aí, na terceira pessoa do singular, he, nós utilizamos o is. E o are, nós utilizamos no plural. No caso, com you, segunda pessoa do singular, e todas as pessoas do plural. We, you, they, are. Aí é a conjugação do verbo to be no presente. O passado do verbo to be, nós temos duas formas apenas, o was e o were. O was a gente utiliza mais no singular, com as pessoas do singular. I was at the club. Eu estava no clube. Aí o passado do verbo to be, o past tense, corresponde em português ao nosso pretérito perfeito e imperfeito. Eu estava no clube. I was at the club. He was my friend. Ele era meu amigo. Então, aí utilizamos o was, porque o was ele é utilizado mais com as pessoas do singular. No caso, primeira pessoa do singular, I was, e as terceiras pessoas do singular, he, she e it, was. E o were nós usamos com as pessoas do plural, we, you e they, were. A negative form, a forma negativa do verbo to be. É muito simples, é muito fácil. Basta, depois do verbo to be, nós acrescentarmos o not, que é o não. Apenas isso. Então, sempre depois do verbo to be, o not. Olha só aqui, exemplo. Lana is not 18 years old. Lana não tem 18 anos. O verbo to be aí mesmo com a tradução do verbo ter, né, que seria o verbo to have, mas nós utilizamos o verbo to be porque ele se refere à idade. Ele é um verbo também que é usado para se referir à idade, anos de idade.
Esse segundo exemplo, George was not a waiter. George não era um garçom. Então, observem aí que essa palavrinha azul é o verbo to be. E o not, que é o não, foi colocado depois dele. Então, esse aí é que é o ponto-chave para você não errar quando você estiver fazendo alguma atividade relacionada à forma negativa. Você vai observar a colocação do não, do not, que deve ser logo depois do verbo to be. Olha os exemplos aí, ó. Am not, is not, ou isn't, que é a forma abreviada, juntinha aí do verbo com advérbio. Are not ou aren't, que é a forma abreviada. Was not, wasn't. E were not, weren't, que é a forma abreviada também do passado, do verbo to be. Então, aí está o verbo to be na forma negativa, né, tanto no presente como no passado. Então, é muito fácil de entender. Basta você prestar atenção que deve colocar o not depois do verbo. Interrogativo e form. A forma interrogativa do verbo to be também não é muito difícil de entender, não. Ele fica no início da pergunta. Ele vai ficar bem no início. Ele pode estar lá no finalzinho, no meio, onde quer que ele esteja. Ele vem lá para o início da pergunta. A não ser que antes da pergunta tenha algum pronome interrogativo. Que eu não sei se vocês recordam de alguns, que é o who, what, where, when, né? Que é quando, como, por quê, quem. Aí se vier um pronome interrogativo, lógico que ele vai vir no início. Mas se não, se for só uma frase que esteja mesmo pedindo para você reescrever na forma interrogativa, você vai colocar o verbo to be no início da pergunta. Olha só aí, ó. Are you 20 years old? Você tem 20 anos de idade? Então, observe aí a palavrinha grifada, o verbo to be, ele foi para o início da frase, ó. O pronome, que é o sujeito, e o ficou depois. Então, essa é a estrutura da forma interrogativa. Verbo to be mais o subject, que é o sujeito, pode ser um nome ou um pronome, e o complemento restante da frase e o sinalzinho de interrogação, que a gente não pode deixar de colocar. Outro exemplo. Is Sarah here? Sarah está aqui? A outra aí, ó. Were they at the church when you traveled? Eles estavam na igreja quando você viajou? São perguntas. Então, para se fazer uma pergunta em inglês, nós colocamos o verbo to be bem no início dessa perguntinha, certo? Não esqueçam. Answers and questions, verbo to be. São as respostas e as perguntas com o verbo to be. Nós temos as short answers, que são as respostas curtas, e nós temos também as long answers, que são as respostas longas. Aí tem uma pergunta. Are you from Brazil? Você é do Brasil? Essa pergunta ela tá na segunda pessoa do singular. Por quê, professora? Que a senhora identificou por conta da resposta, que eu só coloquei a resposta aí com I am, que é a primeira pessoa do singular. Então, sempre que a pergunta for uma pergunta na segunda pessoa do singular, que é usando o pronome you, ela pode ter uma resposta tanto com I, que é a primeira pessoa do singular, como com o I, que é a primeira pessoa do plural. Porque vocês observam que o you ele aparece tanto no singular como no plural. Então, vai depender de quê? Do contexto. Aqui nesse caso, aqui nós só colocamos o modelo usando o I, que é a primeira pessoa do singular. Então, are you from Brazil? Você é do Brasil? Yes, I am. Sim, eu sou. No, I'm not. Não, eu não sou. Yes, I am from Brazil. Sim, eu sou do Brasil. No, I'm not from Brazil. Não, eu não sou do Brasil.
Então, o que é que chama a atenção aí? São essas palavras destacadas. O que está de azul é o verbo to be. E o que está de vermelho é o pronome, né? Que é o sujeito da frase. Então, toda perguntinha que for feita na segunda pessoa do singular, eu respondo com a primeira pessoa do singular. E se for feita com a segunda pessoa, estando no contexto de plural, eu vou responder com a primeira pessoa do plural, que nós não colocamos aqui. Então, let's practice. Vamos ver se vocês entenderam aqui a nossa aula de hoje. Complete com o verbo to be no presente as frases a seguir. Observem bem essas frases. Aqui. Não deu certo. Mas eu vou ler aqui. You not thirst. They here. Julie in Canada. Aí, para completar com o verbo to be no presente, qual seria a alternativa que vocês marcariam? A, B ou C? Então, isso, muito bem. Vocês estão sabendo mesmo. A alternativa correta é a letra C. You are, they are, Julie is, porque Julie é she. E aí, quem pensou em marcar a letra C, acertou. Mais uma aqui. Em qual frase o verbo to be está no passado? Marque a alternativa certa. Vamos pensar um pouquinho. Olhe bem identifique qual é o verbo to be de cada frase. Qual é o verbo to be da frase da letra A? Are. Da letra B? Is. Né? Da letra C? Was. E da letra D? Am. Identificou o verbo to be? Qual dessas frases o verbo está no passado, gente? Olha aí como vocês estão craques. Na letra C. Muito bem. Então, às vezes, nem precisa você saber o significado da frase. Basta você identificar, reconhecer o verbo to be e entender, diferenciar ele em suas formas presente e passado. A letra A aí. Are you hungry? Você está faminto? Você está com fome? She is a pretty Paraguayan. Ela é uma paraguaia linda. Letra C. He was not at the church. Ele não estava na igreja. Então, está no passado, a letra C, certo? I am very tall. Eu sou muito alta. Então, a resposta certa é a letra C. E quem pensou em marcar a letra C acertou e vai tirar uma nota muito very good nessa avaliação que vai ter aí de revisão, que nós estamos, que já está na plataforma, deve estar na plataforma, gente. Então, boa sorte. Vai ficar uma atividade para vocês responderem. Essa atividade não está na apostila, é uma atividade extra de revisão também, que vocês podem fazer no caderno, tirar a fotinha, mandar para mim, para eu corrigir individualmente, sem problema, ou atribuir na plataforma, tá certo? Eu aguardo, beijos e até a próxima.